Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar na questão da compreensão, né? Nós já vimos que a compreensão, num sentido extramoral, é botar todas as coisas dentro no mesmo pé de igualdade e compreendê-las dentro de um todo. Por quê? Sem estabelecer hierarquias de preferência, porque se tu estabelece hierarquia, o que acontece? Uma das razões, que tem um monte de razões, cada um tem a sua razão. Tu pega uma razão e diz que essa é superior, daí tu estabelece uma hierarquia. Aí tu compreende? Até tu compreende, mas é uma compreensão limitada em relação àquela que tu pode ver se tu botar todos no mesmo pé de igualdade e olhe tudo com o mesmo grau de importância. Porque se uma coisa existe, pessoal, ela é tão importante quanto outra coisa que existe, certo? E nós, no todo, a gente vai perceber isso, que essa consideração leva a uma compreensão superior do mundo do que aquela que estabelece uma superioridade, como uma visão eurocentrista, ou seja, em qualquer centro, não interessa, né? Mesmo que seja chinocentrista, que tem também essa visão, né? Ou russocentrista, ou afrocentrista, qualquer coisa que tu coloque no centro e estabeleça uma hierarquia, tu vai ter uma compreensão inferior àquela de tu colocar todos em pé de igualdade. Então, a respeito disso, esses dias uma seguidora aqui do canal me disse: João, como é que tu consegue guardar tanta coisa na cabeça, né? Eu achei um elogio. E eu disse, não, é porque eu leio muito e hoje em dia tem muita coisa na internet, claro, tem que saber peneirar, mas tem muita informação na internet. Mas depois eu pensei que não é bem isso, pessoal. Eu consigo guardar tanta coisa na cabeça porque eu tenho um software superior à maioria das pessoas. Calma, calma, calma. Um software superior é uma maneira de interpretar a realidade um pouco diferente da maioria e que eu vou explicar aqui para vocês. O que ocorre, pessoal? Quando a gente nasce, a gente nasce e não tem software, digamos, na cabeça. Ou tem um software diferente, mas não tem software. Então, todas as informações chegam para a criança e ela não julga, ela também não interpreta, ela simplesmente percebe. Como exatamente a gente não sabe, porque a gente perdeu a memória desse tempo. O que acontece? A gente perdeu a memória desse tempo justamente porque, para se tornar adulto, a gente teve que botar na nossa cachola um software. Quem é que botou esse software na nossa cabeça? Foram os adultos, né? E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso fazendo assim: papai, mamãe, bola. Aí daqui a pouco a criança diz: papai, mamãe. Dizem que elas dizem mamãe antes, né? Mamãe, papai, bola. Aí a gente diz: ah! Por que a gente gosta? Porque elas se tornaram sócias da gente, elas começaram a interpretar e corroborar, que quer dizer confirmar o nosso mundo. É mais um para confirmar o nosso mundo. Mas será que ele é o único mundo? Não, tem muitos outros mundos. Porque tem um mundo original sem interpretação. E depois tem os mundos interpretados que são muito próximos à língua que tu usa, certo? Então, determinada língua interpreta o mundo de um jeito, outra que é próxima a ele interpreta de um jeito próximo, uma que é distante, enfim, né? Mas quando nós nos tornamos sócios e falantes de uma determinada língua, a gente não consegue mais ler as informações da nossa primeira infância. Por isso que a gente não lembra, entende? E a humanidade foi a mesma coisa. Ela teve um período inicial silenciosa, depois ela adquiriu a fala e ela começou então, ela perdeu aquela percepção original. Eu vou falar essa mesma coisa usando aquele mito bíblico, né, do Gênesis, de Adão e Eva. Então vamos lá. Isso é muito importante da gente entender, mas não no sentido religioso, num sentido acima da religião, extramoral. O que ele diz o mito? Que Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden. E lá no jardim do Éden, Deus disse: tem tudo de bom para você, só tem duas árvores que vocês não podem tocar, que são a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se vocês comerem dos frutos dessas árvores, vocês com certeza morrerão.
E aí a serpente, ela disse, por que vocês não comem dessas árvores, para Eva, né? A Eva disse, não, Javé disse que se nós comermos dela, nós morreremos. Aí a serpente disse, não, bobinha, Javé disse isso para você não descobrirem o bem e o mal e nem viverem eternamente, que são os dois frutos. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão se tornar iguais a ele e ele não quer isso. Pegue essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal e coma, você vai ver, ela é ótima para lhe dar discernimento. E a Eva comeu, a mulher é mais curiosa que o homem, né? Bom, isso tem muitas coisas que eu poderia falar, mas eu não vou falar agora. E aí ela estendeu ao homem, né? E que comeu também, e eles, seus olhos se abriram, eles viram que estavam nus. E eles automaticamente se sentiram culpados por terem descumprido o que Deus, pai, né, digamos deles, teria dito, como uma criança. Pô, mas a gente fez alguma coisa e a gente está nu, vamos se cobrir, né? E aí Javé, quando descobriu, olha o que o Javé disse. Ele disse assim, o homem, meio machista, né? Porque foi a mulher também. Mas enfim, homem no sentido da humanidade. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, precisamos evitar que ele também coma da árvore da vida e se torne igual a nós. Está lá na Bíblia, tá? Temos que expulsá-lo do paraíso. Aí ele expulsa o homem e a mulher do paraíso e por isso que nós estamos até hoje aqui comendo o pão que o diabo amassou, né, pessoal? Bom, veja, o que significa isso? Que o bem e o mal, que é ótimo para nos dar discernimento, a compreensão do bem e do mal, é a racionalidade, que é ela que julga o bem e o mal e corta em vários pedaços. Ela nos afasta da visão do todo, que era a visão paradisíaca, onde não tinha julgamento, nem linguagem. Por que não tinha linguagem, pessoal? Porque linguagem é discurso racional. Para te falar uma fala como a gente, tu tem que já ter a racionalidade, tu tem que dividir as coisas, certo? Então a fala vem num segundo momento. Primeiro a humanidade surge, depois surge a fala. E o bebê repete tudo isso de novo. Ele surge silencioso, depois ele fala, certo? Veja, mas não significa que o homem é culpado por isso, porque na verdade ele tinha que passar todos esses estágios. Essa visão de culpa é uma visão ainda infantil, que idealiza aquele Deus e que nós descumprimos, por isso nós fomos castigados. Mas estava no nosso destino descobrir o discernimento do bem e do mal e, portanto, vir para um estágio de ignorância em relação à realidade. Mas existe lá, naquele paraíso, uma segunda árvore, a árvore da vida, que se nós formos lá engambelarmos Javé, vamos lá, pegamos da árvore daí, como vamos viver eternamente. Não é engambelar Javé, entende? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que voltar para aquele estado, porque é lá que está a árvore da vida, certo? Então, mas o que isso tem a ver com a compreensão? É que o software que nos foi dado quando a gente saiu de lá do paraíso, é o do bem e do mal. Então a maioria das pessoas interpreta assim, bem e mal, bem e mal, bem e mal. E realmente é ótimo para a gente nos organizar na vida. Só que não permite uma compreensão muito boa do todo. Ela não permite, na verdade. Então, o que muitas pessoas fazem hoje? Por exemplo, elas fazem assim, o mal de tudo é o capitalismo. Enquanto houver capitalismo, não tem solução, certo? Bom, parte dessa premissa. Daí, quem defende os Estados Unidos? O Ocidente. Que o Ocidente eles querem dizer a Europa e os Estados Unidos. O Ocidente não é só isso, mas não vou discutir esse assunto hoje. Tá? Aí, quem é o cabeça? É os Estados Unidos. Então, o mal é os Estados Unidos, certo? E quem defende os Estados Unidos? Bom, a Globo defende os Estados Unidos. A burguesia, então, pega assim, Estados Unidos, Ocidente, capitalismo, burguesia, Globo. É o mal. E quem combate eles é o bem. É uma maneira, certo? Até prática. Só que ela não serve mais para os dias de hoje, porque os dias de hoje eles precisam de uma compreensão além do bem e do mal. Senão nós vamos ficar sempre atolados nessa disputa de ódio, porque daí fica um grupo de um lado odiando o outro, querendo acabar com o outro, e o outro querendo acabar com esse, entende? E agora a humanidade tinha que ir para uma compreensão além do bem e do mal, para agregar tudo, certo? Até porque, e é a mesma coisa que eu vou falar,
tu vai dizer Estados Unidos é o mal. Daí tu não pode compreender o que é os Estados Unidos. Tu tem que ver que lá dentro tem governo, tem capital, tem sociedade, são tudo coisas diferentes e é muito complexo. Tem o Deep State, que é o Estado profundo, que não é que ele controle o presidente, mas ele faz um necessário papel de orientar o presidente para não chegar um cara ali e fazer um monte de bobagem. Então ele assessora e ao mesmo tempo o Deep State ele não pode ser discutido abertamente, porque tem inimigos, evidentemente. Como todo país tem o Deep State, que é o Estado profundo, que discute e não discute abertamente. Então a gente não pode perceber todas essas nuances dos Estados Unidos e até a importância que ele tem no mundo como a última instância de um modelo que surgiu no mundo por motivos que a gente tem que entender. E a gente não entende. E se a gente diz assim, os Estados Unidos é o bem, mesma coisa, a gente não consegue entender. Se a gente diz Rússia é o mal, a gente não consegue entender. China é o mal, não consegue entender. Dizer China é o bem, não consegue entender. Rússia, então, bem e mal é um software muito infantil e muito primitivo e que não permite tu colocar na tua cabeça as coisas de um modo ordenado. Então tu lê um livro, lê 2 livros, 3 livros, 10 livros, 1000 livros, não adianta, porque tu não consegue ter inteligência, ou seja, tu não consegue ligar um no outro, porque o teu software é muito antigo, ele é o software do bem e do mal. Vocês entendem? E qual é o software então que eu ofereço nesse canal? É um software que está além do bem e do mal, que não julga. Mas como o canal se chamará principalmente, porque por enquanto ainda eu não botei o nome do canal nem a vinheta, né? Mas colocarei de preferência em breve, né? Ele se chama Bem-vindo à Terra, porque ele quer mostrar como o planeta mostra pra gente isso. Ele mostra, porque a história que se processou no planeta, ela não tem bem e mal, pessoal. A história é conduzida por uma força, sabe? Não foi conduzida por nós. É uma força que governa toda a natureza. E essa força não conhece bem e mal. Ela faz as coisas que tem que fazer, nem que tenha que passar por cima de milhares de pessoas. Essa que é a realidade. Se nós queremos nos livrar disso, nós temos que primeiro reconhecer que tem um rio que nos carrega por essa força. E segundo, entender para onde ele nos carrega, sem julgamento de bem e de mal. Só assim a gente pode ter uma chance do ser humano se colocar a cavaleiro do processo histórico, ou seja, ele comandar o processo histórico e decidir para onde ele vai. Mas se ele ficar no software do bem e do mal, ele não vai conseguir. Certo, pessoal? E isso certamente não vai acontecer. Brevemente, o ser humano vai saltar para outra compreensão da realidade. E o que eu ofereço aqui, então, para vocês, é isso que eu vou mostrar aqui, que é muitíssimo importante, certo? Então aqui está o Brasil, nosso amado Brasil, tá? E para cá está a África, certo? Então onde é que surgiu o ser humano? Ele surgiu aqui, ou aqui, não sei, agora eu estou com a cabeça... Não, ele surgiu aqui, no Quênia, mais ou menos ali, né? Detalhes, vocês perguntem para o Betinho, como dizia antigamente, certo? E aqui, ele surgiu na África subsaariana, porque acima daqui onde ele surgiu, tem o Saara, um enorme deserto que impediu que o ser humano saísse com facilidade para lá. Então, para sair, ele teve que vencer a primeira casca do ovo. O que acontece, pessoal? Vocês vão ver que existem várias gerações planetárias, especificamente 3. E que saltar da primeira para a segunda, tu tem que romper uma casca do ovo. Depois, para sair da segunda para a terceira, tu vai ter que romper outra casca do ovo. Que são coisas construídas pelo planeta. Então veja, dessa perspectiva, tudo já foi bolado. O planeta não foi feito ao léu. Ele foi bolado de tal maneira para desenvolver as coisas que aconteceram. Olha só que loucura. Entende? Não tem culpa de ninguém. Isso já foi bolado para acontecer dessa maneira. Como que eu sei disso? Porque eu olho e vejo, é evidente isso se tu olha no todo. Mas se tu olha cada partezinha, tu não consegue ver o todo. Tá? Então, o ser humano venceu essa primeira casca do ovo representada pelo deserto do Saara. E aí ele povoou o norte da África, que aí todos aqueles países que tem no norte da África, Egito... O que mais que tem aqui no norte da África?
Argélia, Mauritânia, Líbia, Marrocos, certo? Então estão aqui, certo? E daqui, que tipo físico tem esse pessoal aqui da África Mediterrânea? Porque aqui tem o mar Mediterrâneo e no outro lado tem a Europa, certo? Que tipo tem? É o tipo árabe, aquele tipo que não é nem preto nem branco, é, né, árabe, que nem é o próprio egípcio, entende? Os líbios, né? A gente chama turco, mas não está correto, tá? Porque eles foram dominados pelo Império Turco Otomano, mas os turcos eram inimigos dos árabes, certo? Então, eles saíram, a humanidade saiu por aqui, certo? Mas muito antes de se formar esses países, muito antes. E ela foi para onde? Ela foi até o partidor. Onde é que é o partidor? Índia e China, tá, pessoal? A partir daí, a segunda geração partiu, como numa corrida de cavalo. 2 cavalos saíram correndo, um da China e outro da Índia. Certo, pessoal? Por que foi assim? Porque alguém não me pergunta quem determinou que fosse assim. Não fui eu, certo? E, veja, por que eles saíram em desabalada carreira em direção ao Ocidente? Bom, porque a humanidade vai atrás do Sol, ela vai atrás do Sol. Veja, todas as religiões é Sol, é Sol, é Sol, certo? Sempre é o Sol. Aqui na América, inclusive, era o Sol que os astecas tiravam o coração dos jovens e ofereciam pulsantes ao Sol. É o Deus Sol, tudo é o Sol. Pega assim, os gregos, Zeus é o deus do Sol, da luz. Júpiter é o pai da luz do Sol, certo? Então a humanidade vai para trás de onde o Sol vai. Então eles saíram em desabalada carreira, os 2 cavalos, em direção ao Ocidente. Um saiu lá por cima e povoou a América do Norte até o Sul, porque naquele tempo tinha uma passagem ali. Veja que o aquecimento solar começou, o aquecimento planetário aqui, começou há mais tempo, né? Naquele tempo tinha gelo aí, eles passaram, depois se desfez. Tudo isso é planejado, pessoal. Até o aquecimento solar, até o aquecimento que tem hoje foi bolado, depois mais adiante eu vou falar, certo? E de lá eles vieram descendo até a Patagônia e colonizaram toda a América. Será que não existiam seres humanos na América? Provavelmente existiam, porque tem formas descobertas, negroides, que a gente diz, assemelhado aos negros. Hoje em dia tudo que é oide é meio politicamente incorreto. Mas a primeira brasileira aqui descoberta, tem um nome que eu não lembro agora, vocês devem conhecer, ela tinha uma semelhança muito mais com os africanos do que propriamente com os orientais. Então isso indica que talvez algumas populações tivessem vindo via Oceano Atlântico, digamos, né, e povoado aqui o Brasil, talvez em outros lugares. Mas depois veio grandes levas que tomaram conta de toda a América, certo? E a parte que saiu da Índia, essa parte de cima saiu da China, a parte de baixo saiu da Índia e parou onde? Em Portugal e Espanha, que é a ponta, e aí, a partir daí, ela conheceu o quê? A segunda casca do ovo, representada pelo quê? Pelo Oceano Atlântico, que foi difícil de cruzar, certo? Mas olha só, isso que eu vou falar é muito sutil, e é uma coisa que acontece sempre, ou muitas vezes acontece para dar uma amarração, há uma troca das coisas. A especialidade de um é assumida pelo outro, e a do outro é assumida pelo um. Vocês me entendem? Eu vou explicar agora, porque isso é muito importante da gente entender. Olha só, a Índia e a China, separadas pelo Himalaia, elas saíram em disparada, certo? E elas tinham características diferentes. A China sempre foi e até hoje é centrada no empírico, ela é racional, extremamente racional. Ela é tão racional e tão centrada no empírico que ninguém tem liberdade, tudo é determinado por leis e procedimentos, inclusive o imperador. Certo? Hoje, quem representa o papel do imperador na China? O Partido Comunista. Mas não pense que o Partido Comunista tem muita liberdade. Ele também é determinado por essas relações. Então a China sempre foi muito assim, centrada. Ela é tão centrada no empírico que ela nunca conseguiu desenvolver uma linguagem fonética que nem a nossa. Então,
a escrita, desculpa, fonética como a nossa. A escrita ainda lá é figurinhas. Tanto que China são duas figurinhas. Uma diz império, outra diz central. Então, para o chinês, a China é o império central. E, em certo sentido, ele é mesmo. De si mesmo, certo? A outra parte de baixo, ao contrário da China, que é na Índia, ela é completamente viajandona, sonhadora. Que é de onde vem, inclusive, aquelas histórias das 1001 noites e tal, vem daí da Índia, depois da Pérsia, que é a herdeira da Índia, né? Que é o nosso passado mais indo-europeu está ali. Mas veja, nós somos racionais, certo? Então houve uma inversão ali no meio do caminho, que é o seguinte: os povos que foram lá por cima, que eram centrados no empírico, eles foram lá. E como a metade deles tinha ficado do outro lado do Atlântico, eles perderam o impulso de continuar indo em direção ao Sol e eles se voltaram para a Europa e a África. Então eles tiveram que sonhar, eles tiveram que mergulhar no sonho que era o atributo do outro. E eles mergulharam fundo no sonho. E com o seu aspecto meio empírico, eles mergulharam meio fundo mesmo no sonho e desenvolveram religiões que esperavam alguma coisa vindo lá do Oriente para cá, certo? Tanto as religiões lá da América do Norte, como os astecas, os toltecas, etc., como a imensa nação Tupi-Guarani que saiu aqui debaixo da Amazônia e ocupou todo o litoral em busca o quê? Da terra sem males. Certo? Então toda a população aqui, a gente não sabe exatamente o que eles faziam, porque a nossa cultura ocidental, racional, ela não consegue mergulhar muito fundo no que eles mergulharam. E a parte indiana, que era sonhadora, que tinha essa característica, ela chegou no limite e ela tinha que ir além. O que acontece? Então ela teve que se pegar aquele outro lado que ela não tinha, da técnica. Vocês me entendem? E aí ela desenvolveu a técnica a ponto que ela foi e conquistou a América. E essa conquista da América foi o nascimento do Ocidente, porque o Ocidente é composto pela América toda, pela Europa e por uma casquinha da África. Nós vamos ver isso. Portanto, toda a parte do lado direito, se tu olhar do mapa, que é Europa e África, tinham que ir para o lado americano. E foram. Uma foi mais espontaneamente, outra foi carregada. Vocês me entendem o que eu quero dizer, pessoal? Sem julgamentos. Isso tinha que acontecer de um jeito ou do outro. Tu vai nem que tu seja carregado. Veja. Então a África foi montada de um jeito. Veja. Eu não falei ainda sobre a África muito. Eu vou ter que falar muito, porque tudo tem uma importância muito grande, pessoal. Se nós for julgar bem e mal, a gente não consegue entender. E a Europa, ela foi por decisão mais ou menos. Será que ela decidiu mesmo? Ela foi comandada por impulsos, por visões, por intuições, e ela teve que desenvolver então uma técnica para ir. Então ela teve que pegar a especialidade da China, que veio também através da filosofia grega, que foi criada ali num território que usou sim coisas do Oriente, tanto da Índia como da China, para criar a racionalidade, que se juntou com a religião moderna, que é o cristianismo, que veio de onde? Da Índia, certo? E se juntaram e formaram o Ocidente pelo lado europeu, que depois fez surgir o Ocidente. Bom, então essa visão, pessoal, explica tudo. É através dessa visão a gente tem que ter na mente essa visão quando a gente for analisar toda e qualquer coisa, principalmente no campo coletivo, que hoje nós estamos diante de duas guerras, certo? A guerra na Ucrânia é uma guerra política, é uma guerra que diz mais respeito a esse aspecto asiático, que é de disputa política. E a guerra no Oriente Médio diz mais respeito a esse lado fundamentalista que está escondido da gente, que é a raiz da gente, apesar da gente às vezes negar, certo? Mas na raiz do Ocidente, da construção cultural que é o Ocidente, tem uma religião cristã principalmente, que surgiu ali.
Então ela está por baixo, a raiz dela está por baixo, ela está escondida. Quem é a raiz? Grosso modo é o judaísmo, tá? E o islamismo criou uma outra coisa igualmente importantíssima. Só se nós entendermos tudo isso, nós vamos conseguir entender toda essa confusão numa perspectiva além do bem e do mal. E se nós tivermos esse software na cabeça, ele é extremamente mais avançado do que o do bem e do mal. Então ele permite que eu coloque tudo que eu leio, tudo que eu ouço, eu olhe e diga, tem razão, mas não é tudo isso, porque eu vou botar aqui dentro. Daí ele vai colar e eu vou ter inteligência, porque eu vou interligar tudo isso. Vocês me entendem, pessoal? Então, esse vídeo de hoje é muito importante para entender isso. Para compreender os meus vídeos, tem que entender que cada videozinho é uma parte desse software que permite uma compreensão mais avançada da realidade. No campo coletivo, principalmente, porque nós vamos falar da guerra da Ucrânia 1, 2, 3 vezes. Nós vamos falar da guerra do Oriente Médio 1, 2, 3 vezes, até esmiuçar esse assunto para a gente compreender. Mas isso também tem repercussões no campo individual. Nós podemos aproveitar isso. Isso aqui não é um canal de autoajuda, mas veja, ele pode ajudar porque, veja, tudo que nós passamos na vida, a humanidade, como um grande ser humano, também passa. Então, às vezes, a humanidade saiu de uma construção antiga de senhor escravo, certo? Que era a construção do mundo antigo. Depois ela veio para o mundo moderno. No meio ela teve uma construção parecida, que era de senhores e servos, que é parecida, porque assim, tu vai indo. No início tu não consegue ir, tu vai no meio pau, depois tu vai mesmo. E aí tu saiu daquela construção de senhor escravo. Tu já está numa visão moderna, de mercadoria, burguesia, proletariado, que é o moderno no mundo. Às vezes a gente individualmente está preso ainda numa construção de senhor escravo. A gente pode ir para uma mais moderna e depois a gente pode ir para um pós-moderno. Ou seja, a gente pode fazer relações entre essa história coletiva e a história nossa pessoal, né? Porque assim como a humanidade veio para dentro de uma construção da fala, da racionalidade e deixou oculta uma parte, nós também fizemos isso. E isso é o nosso inconsciente. A gente tem que ter a noção de que nós temos um inconsciente. E o inconsciente não é aquela coisinha que às vezes a psicanálise diz, né? Ela é muito mais, muito mais. E aí dentro do inconsciente está tudo aquilo que não é consciente. Inclusive a religião, inclusive deuses, inclusive os espíritos. Se eles existem, eles estão dentro desse território que foi obstaculizado. Portanto, às vezes, a postura que não olha para isso e não dá uma importância para isso, ela é limitada em relação àquela que olha como um mistério tudo isso e consegue ver um sentido nas religiões, em tudo, no espiritismo, nas religiões afro, nas religiões aqui que se praticava na América pré-colombiana. Certo, pessoal? Então nós vamos seguir adiante agora, a partir desse vídeo, entendendo melhor esse software. E aí indo direto para a interpretação de cada coisa específica. Até o próximo. Beijos!